Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga, taróloga, né? Estou retornando, já tive um contato com vocês fazendo o nosso joguinho, né, de toda semana, né, as nossas cartas da semana, e hoje eu volto para falar sobre o céu. Esse céu escancaradamente, totalmente configurado, cheio de figuras maravilhosas, né, na astrologia, não necessariamente para o bem, né? Mas elas são figuras fortes, né? Que a gente vai encontrar nesse céu de amanhã, 5 de novembro, um céu que está muito constelado, com muitas configurações astrológicas bastante importantes, né? É uma lua cheia no signo de Touro, já que a lua está no signo de Touro, fazendo uma oposição ao Sol no signo de Escorpião, e esse eixo Touro-Escorpião é um eixo extremamente forte, tá? É um eixo de vida e morte, né? É um eixo muito profundo, de profundidade, tanto a profundidade material da vida da existência que a gente tem, né, das coisas da materialidade, da vida da matéria, como também das coisas do espírito, da alma, vamos dizer assim. Bom, mas deixando a filosofia de lado, vamos aos fatos, né? Esse é uma lua, né, que ela tem muitas questões acontecendo. Então, primeiro tem várias figuras aqui. Eu tenho figuras como uma pipa maravilhosa, né, o papagaio, né, que às vezes a gente chama também, em que vai ter vários aspectos bem importantes, né, unindo signos e planetas muito fortes, né. A gente vai ter que a gente chama de envelope místico, né? Eu vou depois falar de cada uma dessas formações. A gente tem um iode lindo, maravilhoso, encabeçado pela Vênus, né? O iode é o dedo de Deus, que é um aspecto super forte, né? E isso atrai, né? Entre vários contrastes de quadraturas e oposições que esse céu inteiro armou pra gente. Então vamos começar, né? Tentando destrinchar aqui um pouco dessas questões. Eu até fiz umas anotações para que a gente não se perca nisso. Primeiro, esse céu traz uma alunação, né, de Sol e Lua, e elas estão totalmente imbricadas no que eu falei antes do envelope místico. O envelope místico é uma figura que se forma no céu através de 2 trígonos e 2 sextis, que são aspectos bastante importantes e fáceis. Fáceis no sentido de que a energia transita ali de uma forma muito clara. E esse quadrado, esse retângulo místico, ele une o Sol e a Lua, que estão numa oposição, mas que vão fazer parte desse envelope, né? Se vocês observarem, né? A gente tem ele aqui em rosa, né? Então, a gente tem o Sol, né, de um lado, a Lua do outro, e nós temos os nodos lunares também em cada ponta terminando esse retângulo aí. Então, assim, é muito interessante porque tudo que acontece, né, os nodos norte e sul são as coisas que acontecem ou que aconteceram. Então, vai estar muito ligado à nossa realidade, aquilo que a gente vê, sente, percebe, né? Então, e Escorpião já é um signo de sentir muito, e Touro, né, de fazer as coisas acontecerem. Bom, conclusão disso daí. O que é a importância desse retângulo místico? É porque um retângulo místico, ele traz não só os conflitos, porque existem também 2 oposições dentro desse retângulo, mas também a possibilidade de que você tem, na verdade, instrumentos suficientes para resolver essas questões. Então, nodos trazem a realidade para dentro da nossa vida, né? As coisas são acontecimentos, são coisas que acontecem. E aí a gente vai ver uma lua cheia com muitos acontecimentos. Acontecimentos esses que a gente tem condição de enfrentar, de tentar solucionar da melhor maneira possível. Tá? Bom, então, além desse aspecto que já vai colocar Sol e Lua, né, junto com os nodos, quer dizer, são fatos, acontecimentos mesmo, a gente ainda vai ter um iode maravilhoso se formando com a Vênus em Libra. É o planeta mais alto, ela está na casa 10, então é o planeta mais alto, então ela ganha uma importância muito grande. Tá? O regente desse mapa é o signo de Capricórnio, cujo representante é Saturno, que também vai estar envolvido nesse iode, né? Ou seja, nesse dedo de Deus, que se vocês observarem, como se parece aqui, uma árvore de Natal quase, né? Então eu tenho a Vênus aqui, né? Fazendo esse triângulo, quase que um triângulo isósceles no céu, né? Então são 2 quincúncios, né? E os quincúncios, eles são aspectos desagradáveis, incomodativos, né? Mas unidos por um sextil, que me dá a possibilidade de compreender o incompreensível, mais ou menos por aí. E quem são os planetas envolvidos? A Vênus em Libra, que está
perfeita aí nesse processo. Ela também está exaltada porque a Lua está em Touro, que é o outro signo que ela rege, então ela ganha uma força muito, muito grande. E o que é a Vênus? A Vênus somos nós, mulheres, mais que isso. A Vênus é aquilo que a gente valoriza, é aquilo, a Vênus é o afeto, é como você busca, né, afetar as coisas, como você, são as afeições, né? É o feminino, é o amor, a beleza. A Vênus está muito ligada com a harmonia, equilíbrio, né? A palavra-chave dela é afeição, né? Tudo que nos afeta, tá? E já é uma lua, uma lua de Touro, né? Com Sol em Escorpião. A gente já tá vendo que é um mapa bastante presente, né? A gente vai ver então que essa lua, essa Vênus, né, ela acaba tendo uma proeminência muito grande. O que ela vai trazer pra gente? A questão das nossas relações, a questão do equilíbrio das nossas relações, né, a questão dos acordos que a gente faz, né, e ela está envolvida nesse aspecto de Ode com, de um lado, Saturno e Netuno, pedindo sensibilidade, né, e compromisso, tá? E do outro lado, com Urano, que está em Gêmeos, quer dizer, curiosidade, é buscar conhecer as coisas de mais perto, né? Então, esse Ode, né, ele pede pra gente, né, uma necessidade da gente dar vazão, né? A gente precisa ser muito criativo para trabalhar com questões que estão tão fortes, como, por exemplo, solidariedade, responsabilidade, generosidade, né? De um lado, e a criatividade do outro, tá? A Vênus, nesse Ode, ela faz uma oposição a Quiron, né? Que está em Áries. Então, a gente vai ter aí um propósito, assim, de cura, né? Ou de nos ferirmos mais ainda, né? Porque no que você compreende essa questão, né? De você enfrentar a dor, né? Porque Quiron está muito ligada à dor, né? A dor da alma, a dor que a gente vive nessa vida, aquela dor que a gente não consegue curar, né? Mas aqui é um esforço de enfrentar essa nossa dor e a dor dos outros, né? Porque esse processo de enfrentar a dor é que faz parte da nossa própria cura. Então, buscando através da criatividade, da inovação, né? Do buscar um outro lado, porque Urano sempre sugere que a gente vá um pouco mais longe daquilo que a gente conhece, né? Que a gente conheça o outro lado da situação, né? E apoiados por Netuno e Saturno, que tem a ver com compromisso, responsabilidade, sensibilidade, tá? Então, a gente precisa ser criativo, solidário, responsável, generoso com as nossas relações, tá? E também o resgatar os nossos acordos. E mais que isso, estamos falando sobre a nossa própria humanidade. E aí vai caber aqui um comentário, porque eu acho que o que mais choca atualmente a todos nós é como a gente se perdeu nesse processo de humanidade, né? O que é ser humano, na verdade? Isso é uma discussão para muitos vídeos, né? Mas a gente vai falar bastante sobre isso, e Urano em Gêmeos vai trazer um pouco, embora ele vai entrar em Touro mais um pouquinho, né, daqui a pouco, mas ele depois volta para o signo de Gêmeos e a gente vai ter muito sobre falar sobre isso, tá? Bom, então esse Ode, tá? A gente falou sobre o Netuno e o Saturno, e esse Netuno e Saturno, eles fazem também, eles são a ponta de um outro aspecto, né, que eu falei, que é a pipa. E essa pipa aqui vai estar ligando, né, aspectos positivos de trígonos e sextis, tá? Mas com uma oposição, né? Gente, olha só, eu tô falando, né, de um aspecto que, por si só, é um aspecto que deveria ser benéfico, vamos dizer assim, né? Dentro do que a gente entende de benefício. E tem uma Vênus lindíssima no céu, né? Mas assim, como eu falei antes, os aspectos benéficos, na verdade, são fluidos, eles fazem a energia fluir. E quem está no pico dessa pipa é o planeta Plutão, que não é um planeta mole, não. Né? É um planeta bastante complicado, fazendo uma oposição a Júpiter em Câncer, né? Ou seja, tentando traduzir tudo isso, e lá na pontinha a gente vai ter o Marte e o Mercúrio. Os dois entraram em Sagitário faz pouco tempo. O Mercúrio ainda vai retrogradar um tempo, mas o Marte ele entrou, né? E quando Marte entra em Sagitário, ele expande tudo. E na ponta, né, na oposição a tudo isso que eu estou falando, temos o Júpiter, que também é o dono da expansão, né? Então tudo vai ser muito intenso, muito forte,
muito provocativo, tá? Porque eu tenho vários planetas aí que estão trazendo essa urgência, essa necessidade de choque. Estamos sob choque, né? Essa configuração da pipa, tá? A gente vai ter, né, questões muito importantes. Então, assim, né, mais do que tudo, eu acho que esse aspecto tá trazendo pra gente, né, porque envolve casa 1, 3 e 11, é o contato com o outro. Que a Vênus já vinha falando isso lá pra gente lá atrás, como eu falei, tá? Então, a sensação que me dá, que esse aspecto todo vai trazer, é mais do que contato com o outro, é de negociação que a gente precisa, é regramento, né? Para que essas relações, e aqui não só as relações pessoais, mas as relações de um todo, né? Inclusive relações com a nossa própria humanidade, né? Sobrevivam. Porque senão, o que vai sobrar disso daqui, tá? E depois vou fechar com as estrelas fixas, vocês vão ver que a coisa tá bem forte mesmo, para dizer o mínimo, né? Bom, além disso, né, a gente tem um outro aspecto importante. A pipa eu já mostrei para vocês que é essa daqui, né, verde aqui que vocês estão vendo, tá bom? E tem aqui é como se fosse um diamante, né? Esse é um aspecto bastante importante também. Tanto ele como o retângulo místico, eles falam assim de que você tem conflitos fortes, mas que você tem todo o potencial de resolvê-los, tá? Desde que você faça as opções corretas, né? Porque a astrologia tem muito isso, o lado luz e o lado sombra, né? Bom, dentro desses aspectos que a gente falou, né? Vou ver minha colinha aqui, né? A gente ainda tem, né, esse aspecto aqui, que é a Vênus, se vocês observarem aqui, a Vênus, ela faz uma quadratura, né, com o Júpiter aqui, e uma outra quadratura, tá, aqui deixa eu olhar aqui, com o Plutão. E ainda não podemos esquecer que ela está fazendo uma oposição a Quiron. Gente, assim, essa Vênus está muito tocada por todos os planetas transpessoais, tá? Sociais e transpessoais. Então, isso reforça ela, né? Reforça os temas que ela traz, né? E mais que isso, eu acho assim que nesse processo aqui das quadraturas, né? Que a gente vai ver também uma outra quadratura aqui, né? Envolvendo o Quiron, como eu falei. Que a gente chama de quadratura T, né? São várias quadraturas no céu. Bom, resumindo isso tudo que eu tô falando, né? Eu acho que poder, valor e sentido, tá? Dar sentido às coisas precisam ser integrados de uma forma que a gente garanta que a gente não vai se machucar mais, né? Que a gente não vai ferir mais os outros também, né? Porque se a gente não conseguir resolver isso, o que nos resta é a aniquilação. Eu acho que isso não é uma opção. E a gente está vendo isso, a gente tem as questões de gás, as questões da guerra de Rússia e Ucrânia, a gente tem as questões que a gente está vivenciando aqui no Brasil. Quer dizer, a única opção a tudo isso, a essa aniquilação que a gente tem, é a gente acreditar realmente na multipolaridade, na diversidade, né, no respeito, né? São eles que, mais do que palavras, eles trazem realmente a nossa evolução, a nossa humanidade. Porque o mapa fala muito disso, a gente resgatar a nossa humanidade. É como se o céu viesse marcando, isso já não é de hoje, há algum tempo, né? Esse processo que a gente tem que realmente se encontrar como humanos que somos, né? Criarmos uma amizade, né? Uma sintonia que a gente não está vendo ultimamente acontecer, né? Possibilidade de guerras usando armamentos nucleares, enfim, a coisa está bastante interessante, né? E aí, para fechar ainda isso daqui, que a gente não vai fechar completamente, mas enfim, a gente tem essa oposição aqui, Marte e Mercúrio, a Urano, tá? Essa oposição aqui, que é muito relevante nesse mapa, tá? Até porque Marte acabou de entrar em Sagitário e deu de cara, né? Com Urano, né? Que tá em Gêmeos também, no seu primeiro ensaio, já tá retrogradando, né? É como se juntasse a fome com a vontade de comer. Tudo vai tremer, né? Tudo vai ser elétrico, fulminante, né? E isso é uma característica desse aspecto também, né? A gente vai ver que
de tudo que a gente já falou, do Plutão que está envolvido, que os planetas estão muito tocados uns pelos outros, né? Então a gente vai ver a possibilidade de tudo acontecer. De terremotos, subidas de água, desbordamento de limites, ou seja, né, as águas sobem e saem dos seus limites, das suas fronteiras, tá? A gente vai ver tempestade, descargas elétricas, acidentes aéreos, né? Enfim, também marítimos. Então, isso tudo são possibilidades do que vai acontecer, né? Mas, assim, são possibilidades que as coisas... É como se a Terra, a Mãe Terra, tivesse, assim, tremendo, tipo, olha, parem de brigar em cima, que eu preciso que vocês prestem atenção em mim. E eu acho que, sim, a gente está num processo muito interessante, porque a gente está tendo a COP acontecendo daqui a pouco, né? Então, acho que tudo isso é como se fosse assim, estão jogando, né, os salvamentos pra gente, né? Estão jogando, né, as tábuas de salvação. E a gente ou pega ou depois chega lá em cima e reclama que não teve salvação, né? Mas teve várias possibilidades, né? Porque a gente não soluciona as coisas só com desejos, né? Mas também com disposição, com vontade de arregaçar as mangas e trabalhar, tá? Então, assim, eu tenho nesse processo todo o Saturno muito mexido, e ele é o regente do mapa, tá? E aí eu tô falando do que quando eu falo de Saturno ou de Capricórnio? Eu tô falando de instituições, de autoridades, e com esses tremores todos, ninguém está muito seguro, nenhuma dessas instituições. Não se esqueçam que a Lua está em Touro, fala de economia também, bolsa de valores, uma série de coisas. Então, a instabilidade com esse Urano todo aí, né, é uma coisa bastante forte nesse processo. A Vênus também muito proeminente, né, ela fala dos valores que oscilam, né, tanto os materiais como os imateriais, né, os mais sutis, né. O Sol em Escorpião, né, e Marte acabando de entrar em Sagitário, tudo vem à tona, nada fica escondido. Marte já passou por Escorpião, já cavou muita coisa, já investigou muita situação, assim como o Mercúrio também, né? Então agora tudo vem à tona, tudo vem a publicidade, tá? A gente vai ver que as coisas vão se tornar muito grandiosas, não por serem grandes no sentido benéfico da palavra, mas por serem grandes mesmo, enormes, né? Sejam os escândalos, sejam as coisas positivas, tudo vai vir em demasia, tá? Até de uma forma meio apoteótica. E aí, só para fechar, eu vou falar das estrelas que tocam os planetas também bem revolucionados aí, que desse último aspecto que eu falei, que é Marte, Mercúrio e Urano. Cada um deles tocado por uma estrela. Marte, tocado pela estrela Tolimã, que é Alfa Centauri, né? Aprendendo as lições da vida. Esse Marte, ele vem justamente, mais em Sagitário, né? Ele vem justamente com esse propósito, aprender a viver. Mas a vida, não só a vida material aqui na Terra, mas a vida através dos princípios que você tem, a vida através das lições da vida, através da espiritualidade mesmo, tá? Eu tenho um Mercúrio, né, envolvido com faces, né? Faces é um planeta, uma estrela fixa muito importante. E ela tem uma manifestação dupla, tá? Ela é a vítima, né? E também o agressor, tá? Então você pode sentir, né, esse aspecto em cima do Mercúrio, principalmente, né? Que é o planeta que vai estar aspectado por faces, né? E aí notícias, movimentos, né? Agitação, tudo isso ela pode ter uma expressão, né, que do líder cruel, né, da questão do agressor, tá? E ela pode se manifestar de uma forma bastante poderosa, focada, né? E a gente já vive todo esse estardalhaço de fake news e tudo, enfim, tá? Ela também muitas vezes é culpada por acidentes e infortúnios que podem ser resultado de ações descuidadas da própria pessoa, tá? Como também ela pode estar do outro lado, né? Ela pode estar do outro lado sendo também a vítima, né? John Lennon tinha essa estrela bastante forte, assim como ele teve todo um aspecto espiritualizado, forte, né? De levar as questões todas que a gente conhece, né? A morte dele também, ele foi uma vítima, né? E por último, Urano, que está fazendo um aspecto com Alcione, né? Alcione, ela é uma estrela muito importante, né? Alcione está nas Pleiades, né? Uma estrela forte, e com Urano, ela
ela vai trabalhar de uma forma bem interessante, né? Eu fiz aqui também a minha copiazinha, né? Para a gente poder... o aspecto de Alcione é o aspecto do místico, mas também do critério, né? A pessoa que é mística, mas é criteriosa. E ela fala das mais altas inspirações, né? Daquilo que nos leva a conhecer, daquilo que nos leva a uma profunda conexão com um mundo mais espiritual, né? Mais místico, religioso, dos princípios mais sutis, né? Das inspirações mais poderosas, mais fortes, mais, né, elevadas, né? Mas sem perder a criticidade. Ela não é uma pessoa que delira, né? Ela, pelo contrário, ela vai ao tempo todo buscar ter critério com as coisas. E Urano é bem isso. Urano, ele é a teoria, né? Aquela coisa de te levar nas altas teorias das coisas, né? De investigar questões que estão muito adiante do nosso tempo. Como também tem o outro lado do Urano, que é um lado bastante criterioso, rígido até, né? Que vai esmiuçar as coisas de uma maneira sem muito limite, né? Com um escrutínio tão forte que pode muitas vezes passar por cima e ofender, né? Então, isso que eu estou querendo dizer para vocês, que esse mapa traz justamente isso, né? Essa força que vai ter todos os acontecimentos, porque a gente, que não é uma coisa só eu sinto no meu íntimo, a gente vai ter acontecimentos para analisar, questões que a gente vai vivenciar, né, são esses próximos 15 dias, né, de uma maneira muito próxima, né, seja na tua vida pessoal, seja na vida de todos nós, na vida do coletivo. Então, assim, vai ser uma lua cheia bem intensa. As luas cheias já são intensas por si só, no eixo Escorpião e Touro muito fortes, e com todos esses aspectos tão desenhadinha, eu acho que vai ser uma lua que vai deixar marcas, né? E que estejamos prontos para ela, né? Sempre pensando nos princípios mais elevados, porque tudo é esse jogo de luz e sombra. E a gente é que pode levar nossa humanidade, né, aos píncaros da glória, né? E essa glória de todos nós como humanidade, ou o seu desaparecimento. A gente é que decide. E tomara que a gente decida sempre pelo melhor. Bom, gente, eu me estendi bastante, mas eu acho que eu tô merecendo isso também, porque fazia muito tempo que eu não falava com vocês sobre astrologia e que eu adoro, tá bom? Um grande beijo para vocês, né? Se vocês gostaram do vídeo, curtam e tudo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.